Então, nesse arquivo geral aqui da introdução, né, da disciplina, então, introduzindo aí a disciplina de topografia, então tem alguns conceitos que é mais, assim, vocês fazerem uma leitura mesmo, tá? Então, isso aqui eu acho que já é de conhecimento de vocês, né, do que significa topografia, uma palavra de origem grega. Então, a topografia em si, ela estuda a representação da superfície terrestre, né? Vamos dizer, dos detalhes, né, da superfície terrestre, não só a medição de área, como também, né, a medição, né, de perímetro, os detalhes internos do terreno, né, a gente pode locar, né, num mapa topográfico. Então, por exemplo, podemos locar uma área de mata ciliar, podemos locar um curso d'água, construções. Então, por isso que está aí, né, acidentes geográficos, que podem ser naturais, né. Eu posso representar uma área de serra, por exemplo, por meio de curvas de nível, e posso representar também, né, outros detalhes, né, tipo construções, né, estradas, rodovias, ferrovias, rede elétrica e tudo mais. Então, todas as benfeitorias, né, do terreno podem ser, né, colocadas dentro de um mapa. Alguma dúvida até aí, pessoal? Se o pessoal tiver dúvida também, vocês podem colocar lá no chat, tá? De mensagem. E aí, daqui a pouquinho eu retomo lá, tá? E vejo lá as dúvidas de vocês. Aí, como nós falamos, né, acidentes geográficos e naturais, né, ou artificiais. Então, a gente pode estar representando, né, todos esses detalhes aí no mapa. Aí, a gente tem alguns conceitos também referente à latitude, longitude de pontos topográficos, tá? Então, todo ponto na superfície terrestre, a gente pode obter, né, a localização dele, por exemplo, através de um equipamento GPS. Então, a gente pode obter a latitude, a longitude e a altitude. Então, o que seria a latitude? Eu não coloquei aqui o conceito, mas no arquivo lá anexado no Moodle, eu vou colocar lá depois, tá, o conceito completo. Então, a latitude seria o quê? A distância de um ponto na superfície terrestre em relação à linha do Equador. Então, todo ponto ele vai ter uma localização, né, uma latitude. E essa latitude ela pode ser ao sul do Equador ou ao norte, acima da linha do Equador. E ela varia de 0 a 90 graus, tá? E no caso da longitude, seria o quê? A distância de um ponto, né, na superfície terrestre, em relação, né, ao meridiano de Greenwich. Então, esse meridiano de Greenwich, né, ele é uma linha imaginária que passa por Londres. Então, a longitude ela pode ser a oeste do meridiano, né, de Greenwich, ou a leste. E ela varia de 0 a 180 graus. Então, aí a gente tem essa diferença aí, né, de longitude leste ou oeste, a latitude, né, norte ou sul. E já a altitude seria o quê? A altitude seria a distância vertical, né, de um ponto em relação ao nível médio do mar. E o termo cota também é distância vertical, né, a gente está referindo à altimetria, então a distância vertical de um ponto em relação a uma referência qualquer. Então, para a gente entender a diferença de altitude e cota, então a gente poderia fazer um esquema. Vou só minimizar aqui para a gente entender aí a diferença de altitude e cota. Eu acho que isso aí já seja de conhecimento de vocês. Então, imagine essa ilustração que eu fiz aqui, né? Eu coloquei aqui o nível médio do mar, vamos supor essa linha azul aqui, né? O nível médio do mar, e aqui eu tenho a representação de um rio. Então, se eu quero medir a altitude de um ponto, então, por exemplo, se eu quero determinar a altitude de um ponto, deixa eu só pegar aqui, escrever aqui um pouco. Então, vamos supor que eu tenho lá o alto de uma serra, né, o topo de uma serra, e eu tenho esse ponto aqui de verde, vamos chamar aqui de ponto A. Então, para mim determinar a altitude desse ponto, eu teria que fazer o quê? Eu teria que medir a distância vertical, né, desse ponto em relação ao nível médio do mar. Então, essa distância na vertical, a gente dá o nome de altitude, tá? Então, se eu fizer aqui uma cotagem, né? Então, essa distância aqui seria a minha altitude, né, do ponto A. Então, a minha altitude.
Agora, se eu falar, por exemplo, a cota do ponto A. Então na altitude, o nível médio do mar é a minha referência de nível. Eu poderia falar que a altitude do meu ponto A, por exemplo, seja de 800 metros. Eu poderia falar que a minha cota do ponto A talvez seria o quê? 500 metros. Só que aí essa cota eu vou medir ela a partir de uma outra referência. Pode ser, por exemplo, a superfície de uma represa, pode ser talvez uma estrada, talvez eu tenha lá uma referência, né, um plano, a partir de onde, né, eu vou medir essa distância vertical. Então, eu teria, por exemplo, se eu medir aqui em relação à cota do rio, a superfície do rio, então a superfície do rio, né, seria a minha referência de nível. Então, aqui eu posso denominar isso aqui como cota, essa distância vertical. Então, eu teria aqui, né, uma cota, uma medida, né, a partir dessa superfície. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer projetos na área de irrigação, aí a gente tem que medir o desnível, né? Por exemplo, da represa até, por exemplo, um pivô central. Então, a gente vai medir, aí a superfície da represa, né, o nível da água, fica sendo a minha referência de nível. E a distância vertical, né, a gente dá o nome de cota. E não necessariamente, né, essa cota, ela pode ser maior, talvez, né, do que a altitude, ou menor. Normalmente, a gente utiliza valores menores, tá? Eu poderia atribuir cota zero aqui no Rio, aí talvez nesse topo aqui, né, dessa elevação, né, eu poderia ter talvez uma cota 10 metros, e talvez lá no meu ponto A eu já teria uma cota talvez 50 metros, né? E abaixo do rio, eu teria cotas negativas, né, se eu fosse atribuir cota. Então, a partir desse nível para baixo, eu teria cotas negativas. A mesma coisa acontece com a altitude, né? Quando a gente fala Países Baixos, no caso da Holanda, da Bélgica, a gente tem altitudes negativas, né? Abaixo do nível médio do mar. E a mesma coisa poderia acontecer com a cota, tá? Mas normalmente, quando a gente vai fazer um levantamento, a gente atribui uma cota maior que zero, tá? Na referência de nível, para não ter valores negativos de cota. Talvez eu vou medir lá um terreno, eu posso ter trechos de subida, aclive, e posso ter trecho de descida. Então, para isso não acontecer, no ponto inicial, né, a gente pode atribuir uma cota com valor positivo. Não sei se isso aí ficou claro para vocês. Mas a diferença seria essa, tá? A altitude em relação ao nível do mar e a cota em relação a uma referência qualquer. Então, voltando aqui ao nosso arquivo, vou projetar aqui de novo, né? Então, a importância da topografia. Então, a gente tem várias aplicações práticas aí, né, da topografia. Então, a gente utiliza a topografia, né, para medir áreas agrícolas, lavoura, pastagem, reserva legal, loteamento urbano. Então, toda compra e venda de terreno, né, depende aí, né, de uso da topografia para fazer, né, as medições de área. Projetos, né, seja de irrigação, projeto na área de engenharia civil, né, rodovia, ferrovia, rede elétrica, rede de esgoto. Então, tudo isso aqui depende da topografia. Então, para mim ter um escoamento, né, por exemplo, escoamento de água da chuva, para não ter problema de alagamento, né, de rodovias, o que acontece muito em grandes cidades. Então, depende aí, né, de levantamento topográfico, tá? A mesma coisa, né, rede de esgoto, rede de distribuição de água, né, quando a gente tem uma distribuição de água por gravidade, né, para os diferentes bairros, então precisa de um topógrafo, né, para medir desnível de terreno. Até mesmo para construir uma caixa d'água, né, numa cidade, né, num ponto mais alto, para ter o escoamento, né, para todos os bairros. Então, todas as obras, né, de engenharia, ponte, viaduto, então depende da topografia, nivelamento de terreno, né, então, no caso, nivelamento da construção, né, o pessoal faz corte, aterro, área agrícola, né, conservação do solo. Então, em lavouras, né, a gente tem a construção de terraços ou curvas de nível, ou mesmo canais de escoamento de água, né.
para não ter problema de erosão. Talvez tenha que desviar, né, o escoamento de água da chuva para não ter problema, né, de erosões. E aí esses canais, né, eles não podem ser construídos, né, no sentido da declividade. Talvez tenha que diminuir, né, a velocidade do escoamento para não ocasionar, né, problemas de erosão. E aí a topografia, né, ela é fundamental para fazer esse tipo de serviço. Então, fazer um levantamento, né, do terreno para fazer um projeto aí, né, de escoamento de água da chuva. Então, assim, a topografia ela é a base de várias profissões, né? Então, tanto na agronomia, no curso de vocês, né, agropecuária, engenharia agrícola, engenharia florestal, né, todos esses cursos têm a topografia, né, no currículo. Engenharia civil, engenharia ambiental também. Então, aí, né, a gente elenca a importância, né, da disciplina. E é uma área que vocês podem atuar também, né, depois de terminar o curso, ou pode especializar nessa área, né, da topografia e trabalhar nessa área. Ou talvez fazer um trabalho não de campo, ou mesmo um trabalho de escritório, né, a elaboração de plantas de terreno. Então, o pessoal que mexe aí, né, com documentação de imóveis rurais, então utiliza muito aí, né, a topografia. E está faltando, né, profissionais no mercado, né, nessa área, né, da agrimensura e topografia. Então, a gente tem uma subdivisão, né, da topografia em planimetria e altimetria. Então, a gente tem não só o levantamento de área, né, a elaboração de mapas de área, como também a gente tem as medições, né, de diferença de nível do terreno, ou mesmo, né, a representação do relevo num mapa, né? Aí no mapa a gente pode ter tanto a representação de distâncias e ângulos, quanto a representação, né, das curvas de nível do terreno. Então, por isso, né, que é essa subdivisão aí. Então, mesmo o terreno ele tendo 3 dimensões, né, a latitude, a altitude e a longitude, então é possível a gente representar esse terreno, esse relevo, né, num plano, por meio, né, das curvas de nível. Então, seria dessa forma aqui, né? Então, a gente tem um esquema aqui, ó, de uma elevação, né, uma área de morro, e aqui eu tenho a representação, né, das curvas de nível. Então, se eu tenho uma elevação, a curva de nível mais interna, ela vai ter o quê? Maior valor de cota ou altitude. Então, eu tenho aqui, cada curva, né, está num valor de cota diferente, e eu tenho uma distância vertical entre elas, né? Então, nesse caso aqui, né, uma distância de 20 metros, né, de uma para outra. Então, ó, 120, 140, 160, e assim por diante. Então, estou representando esse relevo, né, por meio de curvas de nível. E o conceito de curva de nível seria o quê? Uma linha imaginária. Então, linha imaginária porque ela está representada num mapa, né? Então, no mapa, a gente pode representar as curvas de nível dessa forma. E a curva de nível, ela vai começar num ponto, ela vai prosseguir, né, continuar, e vai retornar naquele mesmo ponto. Então, a gente não pode ter, por exemplo, uma curva de nível atravessando ou cruzando, né, com outra curva de nível. Ela vai representar, né, pontos de mesma altitude ou cota, tá, do terreno. Então, esses são alguns conceitos, aí depois vocês dão uma revisada nesses conceitos. Por exemplo, quando a gente tem uma elevação, se as curvas de nível estão mais distantes, quer dizer que eu tenho o quê? Uma menor declividade naquele trecho, tá? E quando elas são mais próximas uma da outra, eu tenho um relevo mais íngreme, ou seja, um terreno mais acidentado, né? Então, vamos rever agora, por meio de exercícios, o sistema de unidades, tá, que a gente utiliza na topografia. Então, vocês têm aí as unidades do sistema métrico, né, as unidades de comprimento. Então, a gente tem a unidade padrão, né, o metro, e a partir da unidade padrão, né, a gente tem os submúltiplos, então, decâmetro, hectômetro, quilômetro, as equivalências aí de cada um, né? Então, decâmetro, 10 metros, hectômetro, 100 metros, e tem as medidas menores que o metro, que a gente utiliza principalmente, né, quando vai utilizar um fator de escala, né, e representar essas distâncias no mapa.
Então, tem lá o decímetro, a 10ª parte do metro, centímetro e milímetro, né? E outras unidades também, né, que a gente poderia utilizar. A gente tem a polegada, légua, milha, pé, braça, jarda. Então, dessas unidades aqui, talvez tenha equipamentos, né, que a gente pode utilizar, e tem a opção lá para você escolher, né, centímetro ou polegada. A mesma coisa as unidades de ângulo. Por exemplo, quando você pega lá um equipamento, teodolito mesmo, né, nele tem a opção lá, né, de você escolher entre o sistema grau, minuto, segundo e o sistema grado. Então, por isso é importante, né, a gente conhecer essas unidades de medida. Ou mesmo, talvez, quando vocês compram um equipamento importado, talvez ele pode ter lá, né, uma outra unidade de medida. Né? Em outros países, utiliza muito o polegada, ao invés, né, do centímetro. Então, vamos ver aqui agora unidades de área. Isso aqui é mais uma revisão. Então, hectare. Então, a gente poderia representar o hectare. Então, o hectare, 10 mil metros quadrados. Então, seria uma área aí de 100 por 100 metros. Ou poderia ser uma área de 50 por 200, né, que também vai dar os mesmos 10 mil metros quadrados. Aí a gente vai ter outras unidades de medida. Então, o termo hecta aqui quer dizer 100 vezes, né? Então, poderia ter uma unidade menor do que o hectare. Então, por exemplo, o are, então seria a 100ª parte, né, de 10 mil metros quadrados. Então, se eu pegar 10 mil dividido por 100, eu obteria essa unidade aqui, né? E se vocês pesquisarem na internet, né, vocês vão encontrar múltiplos e submúltiplos, tá, dessa unidade aqui. Então, você tem lá o hectare, o centiare, que aqui já seria um submúltiplo, né, e assim por diante. Mas aqui no estado de Goiás, né, no Brasil, então a gente utiliza muito o alqueire, que varia, né, dependendo da região. Então, a gente tem aí o alqueire goiano, 48.400 metros quadrados, ou 4,84 hectares. E tem também, né, o alqueire paulista, né, que é a metade do goiano. Então, a gente vai estar utilizando basicamente, né, o hectare, o alqueire, o quilômetro quadrado também. Só que aí a gente tem que converter, né, que 1 quilômetro quadrado vai equivaler a 1 milhão, né, de metros quadrados. E tem a unidade litro também, né, que foi muito utilizada, ela ainda aparece, tá, nos documentos aí de imóveis rurais. Então, o litro ficou, por convenção, né, ele equivale a 605 metros quadrados. Então, essa unidade litro, né, ela é baseada na área de terreno, né, onde se fazia a semeadura, né, de 1 litro de sementes de milho, tá? Então a gente teria, então a gente pode ter lá documentos de terreno, né, que essa unidade litro ela vai aparecer, tá? Talvez a gente tenha lá 10 alqueires e 20 litros. E aí a gente tem que converter, né? Esse litro equivale, esses 20 litros equivale a quantos metros quadrados? Aí tem até essa outra unidade aqui, né? A quarta, que equivale a 20 litros. Então, 20 litros equivale a 12.100 metros quadrados, ou 1,21 hectares. Aí eu coloquei na sequência alguns exercícios, mas aí eu vou responder apenas alguns deles, tá? Que aí vocês vão ter lá depois o gabarito para conferir as respostas. Então, vamos fazer um do sistema métrico. Então, poderia ser letra B aqui, né? 0,088 quilômetro em centímetro. E depois a gente faz algumas conversões de unidade de área. Talvez as unidades de área dê um pouco mais de trabalho, né, para vocês. Então, vou só dar um print aqui para a gente escrever um pouco. Então, vamos colocar aqui no... Deixa eu só apagar isso aqui, né? E colar ali aquela lista. Não sei se o pessoal está conseguindo enxergar. Então, pessoal, é o seguinte, nesse letra D, a gente tem ali 0,088 quilômetros em centímetro. Então, como essa conversão ela é do sistema métrico, então, o que a gente poderia fazer? Então, a gente poderia
colocar aquele quadro de unidades, ou pode fazer por regra de 3 simples, tá? Então, vocês teriam, por exemplo, a unidade metro. Então, teria as unidades maiores que o metro, né? O quilômetro, o hectômetro. Acho que eu vou ter que colocar mais fino aqui o traço aqui da escrita, só um momento. Então, colocando aquele quadro de unidades, então vamos colocar aqui da esquerda para a direita, vai estar puxando aqui a imagem. Então, a gente teria o quilômetro, então quilômetro, hectômetro, depois decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Então, a sequência seria essa, né? Então, verificando ali, né, 0,088 quilômetros. Então, naquele quadro de unidades, onde que vai ficar a vírgula, hein? Então, a gente colocaria a vírgula acompanhando aqui a unidade quilômetro. Então, teria 0,0, aqui lá tem só um zero, né? 88. Então, aí a gente teria 88 dessa forma aqui. Então, estou representando aqui 0,088 quilômetros. Aí eu quero converter isso aqui para centímetro, né? Então, convertendo isso aqui para centímetro, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente preencher com zeros até a casa centímetro. Então, isso aqui vai ficar o quê? Vai ficar, eu vou repetir aqui, né? Os zeros da esquerda não vai ter valor, eu vou acrescentar zeros até centímetro. Então, vou ter 8.800 centímetros. Então, seria a resposta, né, da minha letra B. A resposta da minha letra B, né? 8.800 centímetros. Aí, se eu fosse fazer outro, por exemplo, o letra A, 530 decâmetros em quilômetro. Então, esses 530 decâmetros, o que a gente poderia fazer? Então, 530 decâmetros, eu colocaria o zero aqui, né? Então, teria unidades, dezenas e centenas. Então, tem 530 decâmetro. Então, se eu for converter isso aqui para quilômetro, então, simplesmente eu vou deslocar a vírgula, né, da direita para a esquerda. Então, de decâmetro para quilômetro, então a vírgula vai vir para quilômetro. Então, vai ficar 5,3 quilômetros. Então, seria a resposta, né, da minha letra A. Tá? Então, 5,3 quilômetros. E aí, a gente teria outros exercícios. Eu só apaguei esse aqui que é do sistema métrico. Então, a gente teria outros exercícios. Não sei se vai ter como apagar dessa forma aqui. Vou apagar tudo aqui, né? Que aí eu colo de novo São exercícios que não são do sistema métrico, aí vocês têm que fazer regra de 3. Então, por exemplo, letra C, 25,744 km em milha. Então, você tem que pegar lá o valor da milha. Então, lá no arquivo PDF, né, aqui no arquivo a gente tem o valor da milha. Então, você tem lá 1.609 metros, né, ou 1,609 quilômetros. Aí você divide por 1.000. Então, fazendo o cálculo, aí você teria que fazer a regra de 3. Então, você colocaria 1,609 quilômetro equivale uma milha, né? Então, faz a regra de 3. Aí você colocaria, né, 25,744 quilômetro equivale a x. Aí, resolvendo x, né, multiplica cruzado e depois divide. Então, 25,744 vezes 1 dividido por 1,609. Quanto que daria isso aí, hein? Aí, fazendo na calculadora, vocês vão obter 16
16 milhas, tá? Fazendo essa conta aí na calculadora. Então, seria a resposta, né, da letra C. E a mesma coisa faz com a letra B, né? Faz a regra de 3. 762 polegadas em pé. Então, a gente sabe que um pé equivale a 12 polegadas. Então, se você pegar a unidade pé, né, 30,48, e dividir por 2,54, você vai obter 12. Então, um pé equivale a 12 polegadas. E aí, poderia fazer uma regra de 3. Então, fazer uma regra de 3, né, com essa equivalência. Então, poderia fazer, por exemplo, para responder a letra D, você faria 12 polegadas, estou arrastando aqui a imagem, vou clicar fora aqui, que não vai ter esse problema. Então, vai ficar 12 polegadas, equivale a um pé. E aí você colocaria, né, 762 polegadas, equivale a X. Aí, resolvendo X, eu vou colocar aqui na frente, 762 vezes 1 dividido por 12, né? 762 dividido por 12, vocês encontrariam o quê? 63,5 eles, tá? Então, essa seria a resposta aí, né, da letra D, tá? A resposta da letra D. Aí, no exercício 2, que é sobre unidades de área, como que a gente poderia fazer as unidades de área? Então, por exemplo, converter 2, unidade do sistema métrico, né? E tem que lembrar que cada unidade dessa de medida, para converter de uma para outra, você tem que deslocar, né, duas casas decimais, para a esquerda ou para a direita. Então, por exemplo, letra A, né, 2,5 metros quadrados em decímetro quadrado. Então, no letra A, você colocaria, né, todas as unidades de medida, ou pode pegar ali, né, só, por exemplo, o metro quadrado, depois tem o decímetro quadrado, depois viria o centímetro quadrado, né? Mas cada uma aqui você tem que dividir, né, em duas casas decimais. E a vírgula vai aparecer mais à direita, né, da unidade medida. Então, 2,5, então vai vir o 2 aqui, vírgula 5. Então, se eu quero converter para decímetro quadrado, vou deslocar essa vírgula aqui da direita até a casa mais à direita da unidade, né, que eu estou procurando. Então, vai ficar o quê? 250. Então, a vírgula vem para a casa mais à direita, né, do decímetro quadrado. Então, 250 é a resposta da minha letra A. Aí, se eu fosse fazer, por exemplo, a letra B. Aí, na letra B, o que eu teria que fazer? Na letra B. Então, na letra B, eu teria que, só apagar aqui, eu teria que colocar quilômetro, né, na minha letra B. Na letra B, eu colocaria, né, quilômetro quadrado, depois eu teria hectômetro quadrado. Então, o hectômetro quadrado tem a mesma equivalência do hectare, tá? Aí eu teria o decâmetro quadrado, e eu precisaria ali até do metro quadrado, né? Então, divide aqui ao meio. Então, eu tenho ali, quantos metros quadrados? 8.488. Então, esse valor ele é um número inteiro. Então, aquele 8, ele viria aqui, né? Eu teria, se fosse colocar uma vírgula, eu colocaria depois do 8. Então, como lá eu tenho 2, 8, depois um 4 e 8, né? Então, 8.488. Então, vou deslocar a vírgula até qual unidade? Até a unidade quilômetro. Então, aqui vai ficar o quê? 0,0084888. Então, eu teria 0,008.488 quilômetros quadrados, né, na minha letra B.
Então, aqui, né, eu converti, né, a unidade do sistema métrico. Agora, quando não é do sistema métrico, eu tenho que fazer a regra de 3. Ou eu posso fazer uma simplificação, né, que é converter um pé quadrado em polegada quadrada. Aí, o que eu faço? Então, apagando aqui a letra B. Dúvidas até aí, pessoal? Se o pessoal tiver dúvida aí, tá? Vocês podem ficar à vontade aí, falar, questionar. E é mais uma revisão, tá? Então, por exemplo, na letra C, eu tenho ali um pé quadrado. Então, se eu fosse fazer, a representação dessa unidade, né, pé quadrado, que a gente viu lá, né, que um pé equivale a 12 polegadas. Então, se eu fosse representar uma área, então uma área de um pé quadrado, então ela vai medir um pé no sentido da largura e um pé no sentido do comprimento. Ou seja, ela vai medir 12 polegadas, né, na largura e 12 polegadas no comprimento. Então, isso aqui, né, equivale a um pé quadrado. Então, se eu pegar 12 vezes 12, isso aqui vai dar quantas polegadas quadradas? Então, daria 144 polegadas quadradas, tá? Então, a resposta aí da minha letra C, tá? Aí, se eu for converter, por exemplo, um alqueire goiano em quilômetro quadrado, aqui também eu tenho que fazer a regra de 3. Aí eu posso colocar, né, que um alqueire goiano, então, 1 quilômetro quadrado, o que seria 1 quilômetro quadrado? Não seria uma área de 1.000 metros no comprimento e 1.000 metros na largura? Então, se eu pegar 1.000 vezes 1.000, vai dar 1 milhão, né? Então, eu poderia fazer de que forma? Então, esse aqui, né, foi a letra C. Deixa eu dar um Ctrl A aqui, né, apagar a letra C. Então, na letra D, eu teria o quê? Então, se eu representar 1 quilômetro quadrado, eu teria 1.000 metros no sentido da largura e 1.000 metros no sentido do comprimento. Então, se eu pegar 1.000 vezes 1.000, dá 1 milhão. Então, para mim responder aqui a minha letra B, eu poderia fazer, né, uma regra de 3. Então, eu poderia fazer de que forma? Então, eu poderia colocar ali, né, 1 quilômetro quadrado, ou 1 milhão de metro quadrado, né, seria 10 a sexta, que nem vai caber, né, equivale a só reduzir aqui um pouco, 1 milhão, né, de metros quadrados, equivale a 1 quilômetro quadrado. Aí a gente teria o alqueire, né? O alqueire é quantos metros quadrados? 48.400. Então, eu coloquei aqui um alqueire, né? Equivale a X. Então, X, quanto vai dar o X? 48.400 dividido por 1 milhão. Então, isso aqui vai dar o quê? 0,048.400 quilômetros quadrados. Então, essa seria a resposta, tá? Aí da minha letra. Nem precisaria colocar esses zeros aqui no final, né? Mas se colocou também não tem problema, tá? Então, 0,0484 quilômetros quadrados. Então, seria a resposta aí, tá? Da minha letra, a letra D, né, no caso. Letra D. Aí, quando você for converter légua, aí pode fazer da mesma forma, teria outra forma também de fazer. Quando você vai converter légua em quilômetro quadrado. Então, a légua, ela equivale a 6.600 metros, né? Ou, ó, isso aqui dá 6,6 quilômetros. Então, eu poderia fazer de que forma esse aqui da letra E, da légua quadrada? Então, se ali está légua quadrada, então eu posso colocar aqui 2 léguas quadradas, vai ser 2
onde está a légua quadrada, eu posso colocar o valor dela, né? 6,6 quilômetros. E elevar ao quadrado. Então, apenas substituir a palavra légua por 6,6 quilômetros. Aí eu faço, né? 6,6 ao quadrado dá quanto? Porque aqui é como se fosse uma multiplicação da unidade medida, né? E onde está a unidade medida, eu coloquei a equivalência dela. Porque aí eu vou estar convertendo para quilômetro quadrado. Então, se vocês fizerem na calculadora, né, 6,6 ao quadrado, vocês vão encontrar 43,56. Então, a resposta vai ser 2 vezes 43,56 quilômetros, que aqui já eleva ao quadrado, né, quilômetros quadrados. 2 vezes 43, né, como são duas léguas, então tem que fazer essa multiplicação por 2. Então, isso aqui vai dar quanto? Então, vezes 2. Então, vou ter 87. Então, 87,12 quilômetros quadrados. Então, essa é a resposta da letra E, tá? 87,12 quilômetros quadrados. E para converter hectare para alqueiro goiano, né, que seria a última, o que tem que fazer de hectare para alqueiro goiano? Basta dividir, né, por 4,84. Ou fazer uma regra de 3 simples. Estou apagando aqui, né? Vamos apagar aqui as outras. Então, poderia fazer uma regra de 3 simples, de que forma? Então, poderia colocar, né? 4,84 hectares equivale a um alqueire goiano. Vou colocar aqui, né? GO, goiano. E aí eu vou colocar hectare debaixo de hectare, né? 1,815 hectares equivale a X. Então, isso aqui vai dar menos de um alqueire, né? Então, vou pegar 1,815 na regra de 3, né? E dividir por 4,84. Então, vai dar o quê? X equivale a 0,375 alqueires goiano. Referente às unidades medidas, pessoal, tem alguma dúvida? As unidades de área? Essa parte aqui é bem tranquila, tá? Mas é regra de 3, ou pode utilizar aquela tabela lá, né, do quanto for unidade do sistema métrico, dos múltiplos e submúltiplos. Deixa eu voltar aqui no chat aqui, não sei se tem alguma dúvida aqui, alguma mensagem. Mas por enquanto não, né? Mas beleza. Aí continuando, aí depois dessas unidades de medida, aí tem as unidades de ângulo. Essas unidades de ângulo vocês podem fazer na calculadora diretamente, tá? Eu acredito que vocês devem lembrar disso aqui ainda, né? De usar lá as aspas da calculadora para colocar grau, minuto, segundo. Aí a gente vai dar mais prioridade ao sistema grau, tá? Então aí a circunferência, né? 360 graus, esse aqui já é de conhecimento de vocês. Mas aí para converter na calculadora, né? A gente tem lá o grado, que equivale a uma parte, né? De 400 da circunferência. E o radiano, né, que tem a mesma medida do raio da circunferência. Então, esse radiano aqui, né, ele dá um ângulo de aproximadamente 57 graus, né, se a gente fizer a conversão. E aí, para converter, né, vocês podem fazer regra de 3 simples, ou pode usar a calculadora científica, e pela calculadora científica vocês vão seguir esse roteiro aqui, tá? Esse aqui é só um exemplo, né, de como converter 54 graus em graus. Então, para quem tem a calculadora CASIO lá, né, vai pressionar a tecla MODE 2 vezes, achar lá a unidade grado, né, que é a unidade resposta. Então, vai aparecer lá, né, quando aparecer lá o G, né, no display, significa grado. Se aparecer a letra D, quer dizer grau. E se aparecer a letra R, quer dizer que você vai converter para radiano. Aí você vai digitar o valor de ângulo, é 54, pressionar Shift ANS, e a tecla 1, né, para colocar grau, e depois pressionar o igual. Aí, quando vocês fizerem isso aqui lá e der o igual, vocês vão obter, né, 60 graus, tá?
Aí eu coloquei aqui alguns exercícios também. Esse exercício 1, eu acho que ele está no caderno de vocês também, tá? Se vocês rever lá o 2019, vocês vão encontrar as respostas disso aqui. Acho que eu não coloquei a resposta dessa conversão aqui, mas isso vocês podem fazer tanto pela calculadora, ou pode fazer também em regra de 3 simples. Então, por exemplo, quando a gente pega... Deixa eu dar um print aqui. Então, quando vocês pegam esses valores aqui, então 45 minutos. Na calculadora, você pode digitar, né? 0 graus e 45 minutos. Agora, se você for fazer uma regra de 3 simples, como se faria a regra de 3 simples para 45 minutos em graus? Então, você pode colocar, né, que 60. Então, por exemplo, na letra A, né, 60 minutos equivale a 1 grau. 45 minutos equivale a x. Aí, resolvendo x, né, x é igual a 45 dividido por 60. Então, vai dar 0,75 graus, né? A mesma coisa quando vai converter lá segundos em minutos. Então, ali simplesmente é dividir por 60, né? 1.500 dividido por 60. Ou fazer a regra de 3. Então, aí, se vocês fizerem a regra de 3, ficaria de que forma, hein? Então, você pega lá 1.500 segundos em minutos, né, na letra C. Então, ficaria, aí você colocaria, né, 60 segundos, duas aspas, né, o segundo, 1 minuto. Então, 1.500 segundos, x. Então, x vai ser o quê? 1.500, né, dividido por 60. Então, 1.500 dividido por 60 vai dar quanto, hein? Vai dar 25 minutos. Aí você pode escrever esses 25 minutos assim, ou 0 graus e 25 minutos, né? Então, as duas formas estão corretas. E ali teria, por exemplo, grado em radiano, né? Aí vocês teriam que fazer na calculadora, né? Ou fazer a regra de 3, ou fazer a regra de 3 simples, no caso de grado para radiano. Então, por exemplo, aí você colocaria lá, né, 400 ou 200 graus, né, 400 graus, aí o grado você pode usar a letra G, equivale a... Então, isso aqui é o que? É uma volta completa, né, na circunferência. Então, o perímetro da circunferência é 2π radiano. E aí você colocaria 200 graus, x. Então, o π aqui você pode deixar ele, né, 200 vezes 2 dá 400, 400 dividido por 400, 1. Então, vai ficar 1π radiano, né? Então, x equivale a π radiano. Ou, se você fizer na calculadora, lá na calculadora você vai obter, né? 3,14, 15, 92, 654 radiano. O valor vai aparecer lá na calculadora, né? Que é o mesmo valor de π. Então, essa parte aqui eu achei tranquila. Aí eu coloquei naquelas listas de exercício lá, coloquei, deixa eu só abrir aqui, tem um arquivo PDF, né, lá no Moodle. Esse arquivo aqui, ó, é azimuth rumo. Aí seria bom vocês dar uma lida nesse arquivo texto, tá? Isso aqui é mais em forma teórica mesmo, explicando aí, tá? O que é o azimuth, o que é o rumo, né? Quando você vai fazer o perímetro, né, de um terreno. Então, cada alinhamento aí vai seguir um rumo diferente, né? Então, vai ter divisa do terreno, vai seguir um rumo, vamos dizer, sudoeste. Talvez tenha um outro que vai seguir a direção noroeste e assim por diante. Aí depois vocês dão uma lida aí, tá? Aí fala da bússola também, né, para medição de azimuth. Então, por definição, né, o azimuth é o quê? O ângulo formado entre o norte magnético, né, que é indicado pela bússola, e um alinhamento qualquer no perímetro de um terreno. Então, por exemplo, se eu falar qual que é o azimuth desse alinhamento, então ele tem que ser medido do norte, sentido horário, até o alinhamento. Então, aqui no caso, ele vai dar um ângulo maior que 180 graus. Aí, se eu falar qual que é o rumo,
Aí o rumo ele vai variar de 0 a 90 graus, tá? Então o azimuth ele varia de 0 a 360, sempre no sentido horário, medido do norte magnético, até o alinhamento, e já o rumo ele varia de 0 a 90. Então, cada quadrante desse aqui da Rosa dos Ventos, eu vou ter um rumo diferente. Então, eu posso ter rumo sudeste, sudoeste, noroeste, nordeste, e sempre medido, né, a partir dessa linha norte-sul. Então, por exemplo, se eu tiver com um alinhamento que segue a direção nordeste, então eu vou medir o rumo do norte. Ou mesmo, se eu seguir a direção noroeste, eu também meço o rumo do norte. Agora, se ele seguir na direção sudoeste ou sudeste, aí eu meço o ângulo do rumo a partir do sul, tá? Aí eu coloquei ali, vamos fazer dois, né? Um de azimuth, um de rumo, para a gente ser mais sucinto aí, né? No tempo. Então, vamos pegar aqui, ó, nos exercícios de azimuth e rumo. Vamos fazer esse primeiro aqui, tá? E depois vocês respondem os outros, que aí a gente finaliza com o tema da escala, tá? Alguns exercícios aí do tema da escala. Eu vou só dar um print aqui nesse primeiro exercício. Ver se eu consigo selecionar ele por aqui. Mas vamos dar um print aqui que fica melhor, né? Então, aqui pede para converter o azimuth equivalente ao rumo de 17 graus, 28 minutos e 20 segundos sudoeste. Então, vamos colocar aqui. Então, a gente tem ali, né, 17. Então, se a gente fizer aquele esquema da Rosa dos Ventos, então a gente teria o seguinte. Então, a gente poderia indicar a direção norte. Então, esse rumo sudoeste, ele estaria nessa direção aqui, né? Eu poderia até fazer ela de outra cor, né? Então, tem aqui o meu alinhamento. Então, esse ângulo de 17, ele seria o quê? Então, eu tenho aqui o rumo sudoeste. Então, esse ângulo de 17 seria esse ângulo aqui, né? Medido do sul. Então, seria ali o 17 graus, 28 minutos e 20 segundos. Aí, para mim medir o azimuth, o que é o azimuth? Equivalente a esse rumo. Então, o azimuth ele é medido do norte até esse alinhamento. Então, vai ser esse ângulo aqui de azul, né? Então, aí eu vou ter 90 graus, né, ali, mais 90, 180, mais 17. Então, quanto que é 180 mais 17? Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter 197. Então, meu azimuth, então, seria 180 mais os 17, né? 17. Escrevendo grosso demais, né? Vou usar aqui uma escrita mais fina. Peraí. Então, colocando ali, né? Azimuth, AZ, igual. Então, a resposta, né, já vai dar 197. Então, eu vou colocar aqui de forma direta. 197 graus, 28 minutos e 20 segundos. Então, é a soma, né, dos 17 com os 180 aqui, né? De dois quadrantes. E aí tem a outra pergunta ali, né, da letra B, o rumo equivalente ao azimuth 281. Aí eu já teria que fazer o contrário. Vamos Ctrl A aqui, né, vamos colocar aqui de novo. Então, letra B. Então, como que ficaria a minha letra B? Eu poderia fazer esse mesmo esquema, né, na letra B. Então, eu poderia colocar, né, o esquema, né, da Rosa dos Ventos. Novamente. Então, tem lá o norte, né, no caso. Então, quando eu tenho o ângulo ali de 281, esse 281, ele está entre o 270 e o 360, né?
Então, eu teria um azimuth, então aqui agora eu tenho o ângulo do azimuth, provavelmente eu teria um alinhamento nessa direção aqui, né? Aí esse ângulo 281 seria medido, né, do norte magnético, porque ele está falando que é um azimuth. Então, tem um azimuth, né, de 281, 53, 27. Aí, se eu for medir o rumo, o que é o rumo? Então, esse rumo aqui, ele está nesse quadrante aqui. Nesse quadrante é o qual quadrante? Ele é o quadrante noroeste. O quadrante noroeste. Então, no quadrante noroeste, eu meço o rumo a partir de onde? Eu meço o rumo a partir do norte. E quanto que daria esse ângulo aqui? Então, o 281 aqui, ó, passou... Aqui seria 270, né? Ali 180, então passou 11 graus além dos 270. Então, poderia colocar aqui o rumo equivale o quê? Eu posso fazer de duas formas. Eu posso fazer 360 menos esse ângulo de 281. Eu preciso apenas descobrir quanto que mede aquele ângulo ali, né? Aí, fazendo na calculadora, vamos ver aqui quanto que dá na calculadora. 360 menos 281, 53 minutos, né? E colocar aspas, 27 segundos. Então, aqui ó, vai dar um rumo de 78. Então, eu peguei 360 menos esse ângulo. Então, 78 graus, 6 minutos e 33 segundos. E a direção noroeste. Então, seria o meu valor de rumo, tá, desse alinhamento. Então, esse ângulo aqui, né, é exatamente esse ângulo aqui, né, onde eu indiquei de vermelho, tá? Aí vocês vão responder aí os outros, tá? Os outros exercícios. Só apagar aqui, vamos ver o que é os próximos exercícios ali. Então, para converter azimuth em rumo, aí vocês vão seguir aquele procedimento, né, faz o esquema da rosa dos ventos, indica, né, esse ângulo aqui, né, medido do norte, e aí vê qual quadrante que ele vai cair, né? Se vai ser no quadrante sudeste, nordeste, sudoeste, e aí você determina, né, qual que é o ângulo do rumo. Aí, se for na direção sudoeste ou sudeste, você mede o ângulo do sul, né, o ângulo do rumo. Se esse alinhamento cair na direção nordeste ou noroeste, você mede o ângulo do rumo a partir do norte, tá? E cada quadrante vai ser diferente. Mas aí, se vocês depois tiver dúvida, tá? Como eu coloquei lá o gabarito, à medida que vocês tiver dúvida, vocês podem conferir o arquivo, né, do gabarito. O arquivo do gabarito está anexado aqui, ó. E nele tá as respostas, tá? Aí dos exercícios. Então, vocês podem estar conferindo aí, tá? Os valores aí de azimuth e rumo. Aí eu vou passar agora para o outro arquivo aqui, tá? O último arquivo para a gente finalizar. Exercícios complementares. Esses exercícios complementares, eles estão em forma de questões de múltipla escolha, mas aí vocês respondem eles antes, para depois responder, tá, o questionário 1. Então, tem uns exercícios sobre escala. Eu coloquei aqui, deixa eu só abrir aqui para ver como que está aqui para visualizar. Tem exercício sobre escala e tem aquele outro arquivo lá. Eu acho que está repetindo ali alguns exercícios, tá? Mas vocês vão perceber quais exercícios estão repetindo. E nesse arquivo aqui do escala, então tem os exercícios aqui sobre fator de escala, né, para achar a distância real, distância no mapa. Aí, relembrando a equação de escala, para determinar fator de escala, vocês pegam a distância real e dividem pela distância no papel. É claro que vocês têm que colocar essa distância real na mesma medida do papel. Acho que tem um simples exercício aqui, né, para saber qual a medida no papel. Então, dando um print aqui. Vamos resolver aqui esse exemplo aqui, tá, esse exercício. Um topógrafo mediu o perímetro de uma lavoura, totalizando 3.200 metros.
caso ele represente esse perímetro no papel, na escala 1/12.000, qual a medida no papel? Então, vamos dizer quantos centímetros vai dar no papel, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que determinar, né, a distância, o D minúsculo. Então, a distância no mapa, né? Ou no papel. Então, esse D minúsculo, eu vou passar ele para a esquerda, e o E do fator de escala, eu vou passar ele para o denominador. Então, como que vai ficar, né, o meu cálculo? Então, o D minúsculo, então vai ser igual, vou diminuir aqui a espessura da escrita, porque está ficando muito grande, né? Traço muito grosso. Então, vai ficar como a minha equação? Então, vai ficar Dzinho, né? Igual distância real sobre fator de escala. Aí, essa distância real que está ali, né? Os 3.200 metros, eu tenho que converter isso aqui para uma medida no papel, né? Que medida que eu uso no papel? Normalmente, centímetro. Então, vai ficar o quê? D igual de metro para centímetro, multiplica por 100. Então, aquilo ali vai dar quantos centímetros? Então, vou colocar mais 2 zeros, né, aqui na frente. Então, eu vou obter 320.000 centímetros. Então, dividido por 12.000. Então, para fazer essas contas com zeros, o que vocês podem fazer? Simplificar isso aqui, né? Simplificar os zeros. Então, corta 3 zeros. Então, 320 dividido por 12, quanto vai dar? Então, vou ter uma distância D, né, no mapa. Então, fazendo aí na calculadora, 320 dividido por 12, vai dar 26,667. Não dá exato, né? Centímetro. Então, essa seria a minha resposta, tá, desse exercício que está aqui no slide, tá? Aí fala de escala gráfica e depois, tá? E depois vocês dão uma lida aí nesse arquivo. Essa escala gráfica ela aparece mais nos mapas da geografia, mas na topografia a gente utiliza principalmente a escala numérica, tá? Com os 2 pontos. Ela poderia ser em forma de fração também, dessa forma aqui, mas a gente vai usar predominantemente essa aqui com os 2 pontos. Que são alguns fatores de escala, tá? De acordo com o tipo de mapa, né? Planta, carta ou mapa. Então, essa denominação carta a gente utiliza para quando a gente tem uma escala mais pequena, que a gente representa menos detalhe. Então, no caso, a escala de 1 para 50.000, né, até 1 para 100.000. E já os mapas, né, de estado, país, né, então a gente dá o nome mapa para representações, né, em escala aí de 1 para 200.000 ou escala ainda menor, tá? Porque à medida que aumenta esse fator aqui, a gente tem uma escala mais pequena, porque aqui a gente tem uma divisão, né? Então, ela aparece no denominador. E planta, né, quando a gente tem uma escala, né, de 1 para 50 até, né, 1 para 25.000. Então, aí a gente fala planta do terreno. E aí, esses exercícios, como eu coloquei lá aqueles exercícios complementares, eu vou pegar um aqui dos exercícios complementares, tá? Referente à área, quando vocês têm 2 dimensões, poderia ser esse aqui do pátio. Deixa eu só pegar aqui esse exercício do pátio para a gente resolver ele, tá? O exercício 3. Vou colocar ele aqui. Então, nesse exercício do pátio, está falando, ó, o pátio de uma casa é retangular. E possui área de 42,5 metros quadrados. Então, se a gente imaginar uma área retangular, então tem uma área real. Então, essa área real, ela mede 42,5 metros quadrados. Então, coloquei A maiúsculo, né, por estar referindo à área real. Quando a gente vai calcular a área real, a gente poderia usar essa equação aqui, tá? Talvez vocês vão deparar com alguns exercícios, onde você tem a área no papel e quer saber a área real. E tem lá apenas o fator de escala. Mas não tem as medidas, né? Por exemplo, comprimento e largura.
Então, aí você poderia calcular a área, multiplicando a área no papel, né, o Azinho minúsculo, pelo fator de escala ao quadrado. Se vocês reverem lá no caderno de topografia de 2019, né, vocês vão encontrar lá essa equação. Só que nesse caso aqui, eu tenho uma das medidas no papel, 17 centímetros. Então, eu tenho, por exemplo, aqui a distância 1, posso chamar aqui de distância 1 e aqui distância 2, né, no papel. Então, a distância 1 no papel, ela é 17 centímetros. Só que eu não tenho a medida real, mas eu tenho o fator de escala. Então, se o fator de escala é 1 para 50, quais as medidas, comprimento e largura do pátio? Então, se eu determinar a distância 1 real, tem como eu saber a distância 2 real, né? A largura do meu pátio. Então, o que eu poderia fazer? Então, distância 1 real, então D1, né, maiúsculo. Então, vai ser o quê? A distância no papel é aquela mesma equação, né, vezes o fator de escala. Então, aqui a gente só inverteu ela. Então, a distância 1, né, real, vai ser o quê? 17 centímetros vezes 50. Aí, se vocês fizerem 17 vezes 50, vai dar quanto, hein? Aí, fazendo na calculadora, 17 vezes 50, 850 centímetros. Aí, continuando aqui, né? Então, D1 igual 850 centímetros. Essa medida eu posso passar ela para metros, ou quanto que dá isso aqui em metros? Eu posso colocar aqui um ou, né? 8,5 metros. Então, é só pegar isso aqui e dividir por 100. E qual que seria a largura do meu terreno, hein? Então, eu achei aqui, vamos dizer, o comprimento, né? 8,5 metros. E a largura? Então, eu posso pegar a área, que a gente sabe que a área retangular é o quê? Comprimento vezes largura, né? Então, a área é o quê? Igual, né? Distância 1, vamos dizer, o comprimento, vezes a largura, distância 2. Então, eu quero saber a largura, né? A distância 2. Então, vou pegar aquela área real, né? 42,5. 42,5 igual 8,5 vezes a largura, né? D2. Então, D2 vai ser o quê? 42,5 dividido por 8,5. Porque ele está multiplicando, vai passar dividindo. Aí, fazendo essa conta, 42,5 dividido por 8,5 vai dar o quê? 5 metros de largura. Então, a resposta, 5 metros. Então, as minhas respostas desse exercício 3, então, seria essa medida aqui, né? Vamos dizer a largura. E a outra medida, né? Eu uso 8,5 metros, tá? Seria o comprimento. Eu acho que seria o exercício aí, talvez poderia dar mais trabalho para vocês, tá? Esse aqui, né? Por se tratar de área. Aí tem os outros exercícios aí, tá? Aí depois vocês tentem resolver, tá? Aí no caso, se tiver dúvida, aí vocês podem conferir o gabarito lá também, né? Talvez a resposta, tiver em dúvida na resposta, né? Se está certo ou não, aí vocês podem conferir o exercício, o gabarito, aliás. Aí tem o exercício 6, né? Que também é sobre área, muito parecido com esse que eu resolvi. Só que aí tem uma área no papel. E aí você vai converter isso aí para a área real. Aí sim, né? Você pode, nesse exercício 6, vocês podem utilizar essa equação, né, que eu coloquei aqui, ó. Área real igual a área no papel vezes o fator de escala ao quadrado. Só que aí a área real que você vai obter, né, você vai obter ela em centímetro quadrado. Só que aí vai ser uma área muito grande. Só que aí você vai converter de centímetro para metro quadrado, né, dividindo por 10.000. Que aí você vai obter a área, né, em metros quadrados. Porque talvez você pode obter ela em centímetro, né, e achar um valor muito grande. Só que aí você tem que converter de centímetro quadrado, né, para metro quadrado. E realmente, né, a área do terreno em centímetro quadrado vai ser um valor gigantesco, né, vamos dizer assim. Vou pegar só mais um, tá, para a gente finalizar. Pegar aqui dos exercícios complementares.
Então, nos exercícios complementares, ou vocês têm exercícios sobre área, a unidade litro. Então, nesse caso aqui, vocês podem fazer regra de 3, tá? Então, você tem aqui uma área retangular, né, com dimensões em quilômetro. Então, multiplica nessas duas medidas, você vai obter o quê? Quilômetros quadrados, né, multiplicando as duas. Aí, você vai multiplicar por 1 milhão, passa para metro. Aí, o total de metro, você vai dividir por 605, né, porque 1 litro equivale a 605 metros quadrados. E aí, vocês vão obter a resposta. E aí, depois de obter a resposta, vocês vão lá no gabarito e conferem, né, se a resposta está correta. Aqui é uma questão que vocês vão fazer na calculadora científica, tá? Converter grado, que aí você pode obter, você vai obter grau, aí você tem que ver qual das respostas aqui que está em grau, né, que vai equivaler esse grado que está aqui. A mesma coisa radiano, né, vai dar uma daquelas respostas. E você pode converter, né, tanto para o grau quanto para o grado, né, que aí você vai ver qual dessas opções aqui, né, é equivalente ao 0,22 pi radiano. Aí tem exercício sobre azimuth e rumo. Esse aqui eu acho que é o mesmo que está lá, né? Acho que eu até respondi ele já, o 7825. Eu poderia ver aqui se é o mesmo. Ah, não, mas não é o mesmo não, tá? É outro exercício, mas muito parecido com esse aqui. Deixa eu passar aqui para a próxima página, acho que tem mais dois aqui. Deixa eu ver se tem um aqui que é mais... Esse aqui é sobre escala, né? Cidade de Morrinhos e Caldas Novas estão separados por 60 quilômetros. E é bem simples, né? Você pega a distância real, passa ela para centímetro e divide pelo fator de escala, para obter, né, a distância no mapa. Aí, questão 5. Acho que eu vou resolver mais a questão 5, que é uma questão aqui referente à área, espaçamento de plantas, que eu acho que lá no questionário vocês vão ter uma parecida. No questionário lá valendo nota, tá? Então, questão 5. Deixa eu dar um print aqui na questão. Vamos tentar entender aqui essa questão 5. Eu acho que está um pouco pequena aí para vocês, né? Então, está falando que na planta topográfica de uma lavoura de café, o espaçamento entre plantas é 0,5 por 2 centímetros. Isso na planta, né, da lavoura. Sendo a escala de 1 para 200, e as linhas no sentido do maior comprimento da área, quantas plantas e quantas linhas de cafeeiro caberia numa área de 2 hectares? Aí, sabendo, a largura da área é 80 e o comprimento 150 metros. Então, o que a gente poderia fazer? A gente poderia representar essa área aqui, né? Eu poderia fazer aqui, ela é uma área retangular que mede 80 por 250. Então, eu poderia fazer essa área. A gente poderia fazer essa área. Vou só puxar aqui, né? 80 por 250. Traço aqui está muito grosso, né? Acho que... Vou fazer aqui novamente. Eu acho que quando faz retângulo daquela forma, não fica... O traço sai grosso mesmo, né? Então, teria 80 metros, né, aqui na largura e teria 250 no comprimento. E aí eu vou ter as linhas de planta de café nesse sentido, né? Vou pegar aqui outra cor aqui, né? Então, teria as linhas de cafeeiro nesse sentido. Então, só para a gente ter uma ideia. E aí a gente tem lá o espaçamento entre planta, isso aqui no papel, né? Então, eu teria que converter essas medidas para uma medida real. Então, se eu pegar 0,5 vezes 200, isso aqui vai dar 100 centímetros, né? Ou 1 metro. Então, eu teria 1 metro entre plantas. E aí, se eu pegar a medida entre linha, né? 2 vezes 200, vai dar 400 centímetros, ou 4 metros. Eu teria 1 metro entre planta
e 4 metros entre linha. Então, se eu fosse representar isso aqui, ó, vou só desfazer aqui, então eu teria 1 metro, que ficou desproporcional, né, mas eu teria o seguinte, entre planta, né, que seria nesse sentido, eu teria 1 metro, de acordo com o que foi informado lá, né? E entre as linhas, né, eu teria uma medida maior. Eu teria lá, né, uma medida de 4 metros. Cada planta vai representar que área? Então, se eu fizer 1 vezes 4, cada planta vai representar 4 metros quadrados, né? Então, como a minha área, ela mede 2 hectares, não é isso? Então, falou ali que é 2 hectares, né? Ou seja, 20 mil metros quadrados. Então, quantas plantas que caberia nessa área, hein? Então, o número de plantas seria o quê? Então, o número de plantas, eu posso pegar a minha área total, né, que é 2 hectares, 20 mil metros quadrados, posso fazer dessa forma, né? Dividido por, cada planta vai ocupar 4 metros quadrados, né, 1 vezes 4, que vai dar 4 metros quadrados, então é 4 metros quadrados por planta. Então, 20 mil dividido por 4 dá quanto? Então, vou ter um número de plantas equivalente a 5 mil, né? Então, vou ter 5 mil plantas. Então, número de plantas igual a 5 mil. E aí, perguntou o que depois? Perguntou quantas plantas, né, e quantas linhas. Para mim saber quantas linhas, o que eu tenho que fazer? E aqui tem uma informação importante, ó. Sendo as linhas no sentido do maior comprimento, então vamos imaginar que as linhas estão nesse sentido, né, no sentido do maior comprimento. Quantas linhas que vai caber nessa área de 2 hectares? Então, vou ter que pegar a largura e dividir pelo espaçamento entre linhas. Então, vou ter que pegar 80 dividido por 4, né? Então, aqui vocês têm que interpretar, né, o exercício. Então, o número de linhas, então vai ser a largura 80, e podemos fazer dessa forma, né? Número de linhas igual, então, os 80 metros, dividido, então eu tenho ali 4 metros por linha, né? Então, de uma linha para a outra eu tenho 4 metros. Então, como é 4 metros por linha, posso simplificar aqui, né? Eu vou 80 dividido por 4 vai dar 20 linhas, né? Então, o número de linhas é igual a 20. 20, né? Ou 20 linhas. Então, a resposta, 5 mil plantas, né? Que cabem nesses 2 hectares e 20 linhas de cafeeiro. Então, acho que tem a resposta para marcar, né? Então, seria a primeira, né? 5 mil plantas em 20 linhas. E aí vocês vão ter um exercício muito parecido, tá, com esse. Alguma dúvida aí,